Olá, tudo bem? Eu me chamo Maurício. Estamos aqui no terceiro podcast, Podpeças da ViaMac, falando do universo de máquinas. Hoje estamos aqui com o nosso especialista em produtos da linha amarela, Diego, que vai nos contar algumas situações e boas práticas de inspeção dos equipamentos Komatsu. Diego, gostaria que você nos contasse algumas boas práticas para que o cliente possa ter um bom rendimento no seu equipamento e o que você sugere para o cliente ao iniciar a operação, antes de ligar o equipamento, o que ele pode fazer para melhoria no seu processo? Certo, Maurício. Boa tarde, primeiramente, né? Me chamo Diego. As boas práticas, né, inicialmente vêm acompanhadas pelo operador, né? Onde tem a cuidado de fazer todas as inspeções diariamente do equipamento antes da operação. Desde verificar um fluido, verificar um nível, verificar se há algum vazamento, se há algum problema inexistente na máquina no início do funcionamento dela, né? Isso é muito importante, né, para o funcionamento do equipamento. Legal, legal. E me conte, assim, existe algum procedimento antes de iniciar o equipamento que você acha interessante o cliente fazer, ou o operador fazer lá no seu dia a dia, que é primordial para evitar algum problema futuro no equipamento? Sim, existem procedimentos baseados até em manual do fabricante, né? Que é onde a gente inicia a entrega do equipamento após a venda, a gente explica todo o procedimento, a trilhagem que ele tem que chegar para inspecionar todos os níveis diariamente, quais os cuidados que tem diariamente. E uma coisa que é muito importante, além de inspeção, é a segurança, né, que o operador tem a executar essas verificações. Isso é primordial, né, tanto para a Komatsu, né, quanto para a ViaMac, né, ter essa cuidado com o equipamento e também com a segurança do operador, da maneira com que ele está conduzindo aquela inspeção, né, periódica. Entendi. E outro detalhe que nós escutamos muito por aí falando dos clientes é a questão do filtro de combustível. Temos muitos problemas do nosso combustível, de obstrução do filtro de combustível e até agora no inverno do filtro congelar. O que você sugere? O que você dá de dica? O que pode ajudar? Bom, Maurício, existem vários fatores, né, com relação a combustível. Existem vários ganchos. Um deles é se o combustível que o cliente está utilizando no equipamento é de boa qualidade, né? Muitas vezes não é só a questão do combustível saturar, congelar e tudo mais. Às vezes o fornecedor que ele está pegando esse combustível, que está abastecendo a máquina, ou até mesmo a transição de onde ele deixa o diesel armazenado, o transporte até ele abastecer a máquina, pode ocorrer essa contaminação. Isso também faz com que diminua a vida útil dos filtros, né? E também venha a encarretar um problema no equipamento, uma parada inesperada, alguma coisa do gênero, né? Também uma outra ocasião, pelo fato do diesel de má qualidade, é a saturação em climas mais frios, né? Que é onde o diesel ele satura, o filtro satura por conta do diesel separar a parafina do diesel que está depositado ali, sabe? E ele cristaliza e satura e faz com que obstrua por conta da temperatura negativa, né? Entendi. E tem uma orientação para o cliente para que isso não ocorra ou ocorra com menos frequência? Por exemplo, abastecer a máquina no final do dia, alguma outra coisa que ele possa fazer? Tem sim. A gente, na entrega técnica, a gente recomenda para o operador nas manutenções, quando o cliente tem plano de manutenção conosco, a gente orienta ele a fazer os procedimentos diariamente, de drenar sedimentos, de fazer o procedimento correto com a cuidado com relação ao diesel, ao transporte, ao manuseio, né? E também a gente orienta o cliente a ficar antenado com relação à procedência do combustível que ele está instalando na máquina dele, né? Colocando para o diesel funcionar o equipamento, né? Entendi. E uma orientação, acredito que também seja interessante você comentar conosco, um filtro de boa qualidade também, né? Com certeza, né? O filtro é extremamente importante, né? Acima de tudo ali, tem que ter uma eficiência, né? Uma qualidade, né? Buscar o cliente, sempre buscar utilizar o filtro padrão, original, né? Que atenda às especificações regulamentadas pelo fabricante, né? Entendi. Outro detalhe falando um pouquinho sobre manutenções, é sobre a lubrificação do equipamento. O que você sugere para o cliente? O que é ideal a lubrificação do equipamento
no dia a dia? A lubrificação é um tema muito importante, né, também abordado nas entregas técnicas, né, aos equipamentos, para contribuir com a vida útil daquele que performe da maneira correta aqueles pinos, aquelas buchas, né, que tenham a durabilidade correta, né, de acordo com a aplicação que foi desenvolvido. Também tem que levar em consideração que tem que utilizar a graxa que é recomendada pelo fabricante, que quando o plano de manutenção é vendido pela ViaMac, orientado pelo fabricante que está no manual de operação e manutenção da máquina, tem que utilizar a especificação correta. Isso é muito importante, né? Respeitar essa tabela de lubrificação que tem da máquina. Entendi. Você comentou sobre plano de manutenção. A ViaMac fornece esse plano de manutenção? Como que funciona? Explica para nós um pouquinho. Sim. Esse plano de manutenção, já quando a gente realiza a entrega técnica, o nosso departamento de peças já atua diretamente em combinação conosco na entrega técnica, já apresentando para o cliente valores, ou até mesmo na negociação da máquina, já é embutido isso daí para que traga uma segurança, uma confiabilidade do produto a ser entregue para o cliente, desde uma manutenção especializada, desde uma peça genuína e a segurança para o cliente depois para revender esse equipamento e ter uma boa valorização do equipamento. Entendi. E pelo que eu ouvi falar, esse plano ele cobre muitos itens ali. Ele tem bastante benefício, né? Tem benefício da garantia estendida, ele tem benefício de desconto em peças, análise lubrificantes, ele também tem diversos benefícios, né? Com certeza, um deles, um benefício que eu vejo extremamente valioso, né, é ter a questão de ter o gerenciamento da manutenção, que tem o Contrax, que é uma ferramenta que auxilia, né, em gerenciamento da máquina em tempo real, na palma da mão do cliente, né, para nós, distribuidor também e fabricante, onde todo mundo tem o gerenciamento da máquina, a cuidade da manutenção, do intervalo das trocas que são realizadas de cada manutenção, de cada intervenção, né, o histórico, a gente até para uma situação de adquirir equipamento numa recompra do equipamento, a gente consegue buscar o histórico e ter todo esse benefício do equipamento. E também, Maurício, com relação ao plano de manutenção, tem a questão toda a manutenção que a gente realiza, a gente retira a análise de óleo das intervenções correspondentes a cada intervalo, né, e urímetro, coletadas essas análises, emitido um laudo, né, e isso também traz a segurança para a gente ter um planejamento de controle de vida útil do equipamento e também se planejar, se organizar, se futuramente precisar fazer qualquer intervenção no equipamento, né, uma manutenção preditiva ou até mesmo uma manutenção corretiva. Claro, com certeza, entendi, legal. E eu ouvi falar também desse plano, que ele é muito interessante porque ele dá uma garantia estendida dos componentes também, né? Então você tem a garantia estendida dos componentes de um orímetro elevado, né? Em horas, em trabalho, né? Tem sim, Maurício, tem. Com relação à manutenção hoje, a política que a Komatsu adota de garantia desde que o cliente não fale nenhuma manutenção é de 5 anos ou 10 mil horas, né? O que ocorrer primeiro, né? Então essa manutenção traz a segurança e a confiabilidade do produto, né? Que a gente está entregando para o cliente, né? Isso Legal. traz uma grande credibilidade com o mercado também. Legal. E me diz uma coisa, você consegue explicar para nós? A Komatsu desenvolveu um aplicativo agora que é muito importante e muito eficiente para o cliente, né? O que é esse aplicativo? Como que ele funciona? Ela desenvolveu, já tem uns pilotos andando, né? O nome desse aplicativo é o Operator Assist, né? Que é um equipamento que é um aplicativo, porém, que o operador vai ter pode instalar em seu celular, seu tablet, qualquer mecanismo Android ou iOS, né? Que ele consiga fazer a inspeção diariamente da máquina, que ele cria um padrão, cria aquela rotina, né, e de inspecionar o equipamento, de inspecionar todos os pontos necessários, né, que não falhe na inspeção, e isso também traz uma confiabilidade entre o operador, concessionária, entre o cliente, entre o próprio patrão dele, né, e tudo mais. Legal. E o que você, né, como especialista há muito tempo, já trabalhando na ViaMac, o que você dá de dica para nossos clientes, nosso pessoal aí, sobre o equipamento, sobre manutenção? O que você sugere? Bom, Maurício, a gente representa uma marca mundial, né, que Komatsu aí, uma marca japonesa, né, que traz muita credibilidade ao mercado, muita confiabilidade, né, por muitas culturas, né, muita organização, muita segurança, né.
o que eu tenho a dizer é que o cliente tem que adquirir o produto mesmo, tá? O produto tem qualidade, tem seus pontos positivos, mas a Komatsu tem toda uma estrutura, né, com relação desde pós-venda, comercial e peças para melhor atender aí e representar a marca aqui no Brasil, né? E além de tudo, a gente tem uma fábrica, né, onde fabrica e produz equipamentos aí de função própria aqui nacional, né, a nível nacional. Comente para nós que você deve ter vivido situações já sobre filtro de combustível. Alguma polêmica, assim, algum caso que você lembre sobre filtro de combustível? Sim, tem inclusive vários casos, né, diversos casos aí com relação ao filtro de combustível. Um deles, um gancho muito importante que os clientes ressaltam muito, é com relação ao custo do filtro de combustível. Eles não conseguem moldar na cabeça deles que o setor paralelo para eles é o setor mais acessível no momento, mas Preço mais acessível. o preço mais barato, né? O custo para ele do filtro a ser substituído, né? E muitas vezes o cliente vai por esse caminho e acaba lá na frente se deparando. Eu tenho casos do cliente de máquinas com baixo orímetro pelo fato de não ter um diesel de boa qualidade, de uma boa procedência, né? Um fornecedor bom, e o cliente também pelo fato de não ir ao lado direcionado para ele, de fazer as manutenções, intervenções dentro da concessionária, né? Utilizando peças genuínas, pelo fato dele desembolsar, gerar uma polêmica muito grande com relação ao custo elevado da manutenção, né? E a gente comprovar para o cliente que o custo dele se tornou muito mais caro, porque aí já entra a questão do custo da máquina parada, do operador parado e da obra dele parada, né? Isso se torna um custo extremamente relevante. A gente teve uma situação, Maurício, que, falando de filtro mesmo, né? Muito caro, enfim, não justifica para mim, pois tecnicamente eu pedi a oportunidade para o cliente, posso te apresentar o porquê que é mais caro? Posso te mostrar? E fui moldando isso na cabeça do cliente, fui até lá numa visita junto com o time técnico, a gente desmontou o filtro na frente do cliente e desmontou um original e um paralelo. A gente cortou os filtros com a ferramenta, né, para demonstrar a quantidade que tem de filtro ou do papelão, né, que tem ali que faz a filtragem, a micragem das partículas, e ficou nítido, que dava mais que o dobro de quantidade de material, sabe? Sim. E naquele momento o cliente observou e viu aquela situação, ele falou, tá explicado por que eu pago mais caro. Sim. E a partir dali ele começou a utilizar o mesmo combustível e tal, né? Ele permaneceu, mas porém ele começou a utilizar os filtros genuínos, né? Entendi. E o que ele tinha encarretado, um problema que ele teve com custo no sistema de alimentação, de injeção, que se tornou um custo elevadíssimo, caro, a partir do momento que ele começou a utilizar o genuíno, nunca mais ele teve um problema, até então, até o atual momento, e hoje ele me agradece dizendo obrigado por ter me orientado, me direcionado naquele momento, naquela situação que eu estava utilizando o mais barato. Legal. O filtro paralelo. Legal. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Exatamente. Resumidamente, com poucas palavras, isso mesmo. Acredito que é mais ou menos isso que a gente queria apresentar hoje, né? Para vocês aqui. Não sei se, Diego, você quer deixar algum recado, alguma coisa para os nossos clientes, alguma coisa específica, alguma coisa aí? Bom, sempre tem um recado, né? E assim, a gente tem uma cultura aqui na ViaMac, a gente tem sempre um bom relacionamento com clientes e ViaMac, né? Sempre o nosso compromisso é o cliente, né? Então, sempre que qualquer dúvida que o cliente tenha após venda, peças, por favor, entre em contato conosco com a ViaMac, a gente está à disposição aí, tanto do setor de pós-venda quanto do setor de peças, né? Maurício, você também Sim, claro. atua aí no setor também, Claro. né? E estamos à disposição para qualquer novidade aí. Isso aí. Muito obrigado a todos aí. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.